eu quero ser breve, mas eu quero também, né, expressar realmente que, para mim, justamente conectando com o que temos falado, né, durante o final, durante a discussão e as provocações da última mesa, né, é uma honra para mim inaugurar ou chamar, né, as artistas, os artistas que fizeram parte e fazem parte desse projeto de exposição Saúde Planetária sobre começos e fins, chamar elas ao palco, né? É um exemplo, né, de uma iniciativa estudantil, né? Na verdade, uma iniciativa de uma minha querida ex-aluna, Nina, que chegou em mim no ano passado e disse: nós estamos construindo esse projeto, né, de exposição, de colaboração artística, científica, a partir de um grupo trinacional, na verdade, né, francês, alemão e brasileiro, e queríamos saber, porque a Nina já visitou o Brasil comigo, já foi estagiária com Antônio Saraiva, queríamos saber se tem oportunidades para nós participarmos, né, desses eventos sobre saúde planetária, saúde global, perspectivas críticas. E justamente nesse momento eu estive preparando o evento, né, em ocasião da visita do professor Christoph Schneider, e se juntaram duas iniciativas e deu certo. Estou muito feliz que essa exposição vai acontecer aqui nesse espaço maravilhoso. Também acho que também para o CAS é um experimento bonito, né? Realizamos mesmo esse projeto e vamos inaugurar finalmente essa exposição em duas partes, tá? Então, fica conosco. Vai ter uma fala dialógica de duas artistas que participam da exposição também. Em seguida, nós vamos abrir para vocês também interagem no público, tanto presencial quanto online, com as artistas, né, fizerem perguntas. E depois eu vou chamar vocês para sairmos dessa sala e continuarmos aqui na frente, tá? Para ouvir o grupo maior de artistas também se apresentarem. A fala dialógica que vamos assistir agora vai ser apresentada por Sabrina da Silva Medeiros e por Thaís Zaki Tembo. Sabrina da Silva Medeiros é artista e pesquisadora brasileira, natural do estado de São Paulo, atualmente realizando um pós-diploma na École Nationale Supérieure de Lyon. Thaís Zaki Tembo é artista plástica e escritora autodidata, nascida na Bahia e recentemente graduada pela Escola Nacional Superior de Artes de Paris, Cergy. Sua prática artística conversa com a memória de um antigo território paiaiá, atualmente devastado pelo garimpo de Esmeraldas. Tá? The floor is yours, Thaís e Sabrina. Muito obrigada. Eu achei que eu ia ficar de pé. Oi, gente. Boa noite a todo mundo. Obrigada pelo convite, pela ponte, para a gente estar aqui apresentando. A gente se apresenta, você começa. Acima de tudo, eu quero agradecer àqueles e aquelas que vieram antes e que correram para eu poder andar. Eu vou tentar fazer uma sincronidade, desculpa. Eu passei meus primeiros anos de idade na favela do Conde, que não existe mais, ali no Brooklyn. E eu cresci no Grajaú, no extremo sul de São Paulo, que é uma área que ela é cercada pelo um dos maiores reservatórios de água, como muitas das pessoas daqui sabem, né, da capital, que é a represa Billings. E essa represa foi criada em 1925,
né, para encontrar ali a Serra do Mar. E o Grajaú era uma antiga terra indígena. Era a terra Guarani-Mbiá e de outros povos. A minha família veio de um contexto de imigração do Nordeste ao Sudeste. E eu cresci nesse lugar onde muitas pessoas foram e são ainda deslocadas em permanência. Então, assim, é um processo de deslocamento permanente da moradia, de acesso. É um lugar que o saneamento básico é quase inexistente. E, no meio dessas contradições do fato de estar perto desse reservatório de água e não ter acesso à água potável ou muito limitado. Eu sou artista plástica. Eu me formei através das iniciativas que a gente fazia com os coletivos locais, com o Coletivo Imagem, com a Ecoativa, com o Navegando nas Artes e todos esses outros coletivos que ainda estão atuando com a questão da preservação do solo, preservação da memória, preservação do território, preservação das sementes crioulas, sementes antigas, atividades náuticas, atividades culturais, de nós para nós, né? E além dessa questão assim da falta de acesso à água, tem muito também a questão da repartição elétrica, né? Porque a gente está perto de um reservatório que é feito para que a gente tenha acesso à água e à luz, mas quando chega, por exemplo, no Natal, a gente desliga a luz da gente para iluminar o centro, né? Porque, enfim. E a gente sempre trabalhou muito com a questão da limpeza desses lugares, ressignificar essas águas. Então, tem uma galera que está ainda muito na frente, inclusive, se vocês quiserem dar uma olhada, são amigos, eu não estou mais no projeto. E, na verdade, eu ficava mais acompanhando, que é o Navegando nas Artes, se vocês quiserem dar uma olhada, eles estão precisando de apoio para estar limpando, de produtos, etc. Enfim, dá uma olhadinha lá. E eu trabalho muito também com a questão da reconstituição das memórias, né? Face a um apagamento colonial, que é atual, e de todos os brancos deixados na memória. E de como esses brancos eles vão tomando outras formas, através dos gestos, através de uma herança transgeneracional, através do território, porque nós somos corpos, territórios. E como que eu vou retraçando essas memórias através desse lugar, que foi o meu ponto de partida para todas essas questões, observações que passava por mim, que passava pelos meus, e de como isso agia individualmente e coletivamente. E isso se passa muito também através do uso das plantas medicinais, das punks, que são as plantas alimentícias não convencionais. Desculpa. E ultimamente, e aí desde 2016 eu estou morando na França, né? Então tem todo esse processo de desenraizamento, né? E de distância e de proximidade que se cria, essas contradições, todas essas coisas, e tira o foco para essa contradição de tirar o foco para ver de mais perto o que está acontecendo, né? E toda a questão da repartição das questões das desigualdades mesmo. E eu acho que é muito interessante a gente estar falando dessas coisas, assim, de acesso, de desigualdades num lugar como a USP, que é um lugar de um espaço que é acadêmico, e a gente pode observar as pessoas que têm acesso a esses lugares, quem são as pessoas que vêm. E, por exemplo, a questão da saúde planetária, né, ela não pode ser refletida sem pensar nas questões sociais e
nas questões sociais e no reflexo, que é um reflexo direto da colonização que ainda é atual. E porque um sistema ele é composto de vários sistemas repetitivos, um dentro do outro. O micro não existe sem o macro. E, além do fato de ser um lugar que é isolado, que é longe, né, porque eu venho do Grajaú, são 3 horas para chegar aqui, mais ou menos, eu só pude ter acesso a estar aqui falando com vocês através da Europa, porque eu fui para lá. Se eu não tivesse ido para lá e não tivesse tido essa ponte, eu não teria acesso a esse lugar. Enfim, e aí, para voltar dessa questão assim, da desigualdade entre o Brasil, a França, a Alemanha, em termos da saúde planetária, que é um reflexo direto da colonização, de como o sistema global ainda funciona para manter essa estrutura, ela atua em vários lugares. Eu vou falar de alguns, um pouco mais generalizados, e a gente pode aprofundar depois. Que a questão é que a Europa continua limpando sua imagem, enquanto o Brasil continua pagando o preço. A França e a Alemanha falam em transição ecológica, mas continuam explorando os recursos do Brasil. Florestas derrubadas, rios são contaminados, as comunidades indígenas e quilombolas e faveladas são expulsas para garantir exportações, explorações. O sistema agroexportador destrui a saúde ambiental e humana. O Brasil usa toneladas de agrotóxicos, muitos proibidos na Europa, para produzir alimentos que acabam sempre indo para lá. Quem sofre as consequências são os trabalhadores rurais, a população local, e a gente é exposto a venenos que causam doenças graves. A crise climática não atinge todos da mesma forma. Enquanto a França e a Alemanha investem em infraestrutura para lidar com ondas de calor e enchentes, no Brasil, comunidades inteiras perdem suas casas em desastres ambientais cada vez mais frequentes. A mudança climática globalizada tem um peso desigual, e quem menos polui é quem mais sofre. Ali na Bola Branca, né, onde eu morava, sempre alaga, e a gente só tem o acesso de uma avenida para poder sair do Grajaú. E é por isso que a galera está lá reinvestindo a represa Billings, para poder diminuir esses trajetos em termos de tempo, em termos de facilidade. Então, muitas coisas têm acontecido. E, quando chove, sempre alaga. E, para quem conhece a Belmira Marim, e eu imagino que não é muita gente, pela distância que já é de 3 horas para chegar para trabalhar no centro, quando a gente pode trabalhar no centro, quando alaga, não tem nenhum momento, né? Assim, não tem nenhuma possibilidade de estar passando por ali. E aí já aconteceu várias coisas super engraçadas também, né? Assim, a gente, quando alaga, tem os carretos que passam, e aí tinham vários cavalos que ficavam ali no campo de futebol, nós botávamos eles na carreta, e eles passavam. A gente entrava também, porque era a única coisa que passava, eram os caminhões, as carretas, a gente entrava na caçamba e bora. Senão é só esperar a chuva passar. Enfim, foi só um... A extração de riquezas segue intacta. As mineradoras europeias continuam operando no Brasil como se estivessem em pleno colonialismo. A exportação do ferro, do níquel, outros minérios, destrói os territórios, polui a água e compromete a saúde das populações locais. O dinheiro vai para a Europa, o Brasil fica com os impactos, né? E é sempre assim a mesma coisa. A gente vai falar também da questão da infração. Eu ainda estou buscando muitas explicações assim nesse processo desse sistema que se repete. Você quer intervenir? Você pode? Pode, claro. Gente, tudo bem para vocês se eu me levantar? Está desconfortável, minha costa está apertada. Comi muito quando eu cheguei aqui. Desculpa. Respirar aí depois é muito chato estar sentado e ver vocês todos olhando para mim assim. Daqui eu vejo um pouco mais de cima. Bom, eu não tenho um texto preparado. E eu vim aqui falar do meu trabalho um pouco e de um pouco da perspectiva desse aí que não está
não é o cidadão que vai ter os poderes de estar na USP, né? Sou Thaisa Kitembo, eu venho de nasci em uma mina de esmeraldas que estava no território do meu povo. Eu venho de herança Paiaiá, Burum, que são os amorés, e também Chucru. Não vivi em nenhum desses povos, porque a minha família fugiu. Fugiu da mineração, fugiu do racismo religioso, fugiu dos fazendeiros, a gente fugiu. A gente fugiu para sobreviver e por isso eu estou aqui. Mas, assim, eu não consegui viver plenamente com todos os meus povos, esse conhecimento. Mas, apesar de tudo, a gente ainda vive junto. Somos 19 famílias, não consideradas indígenas, mas indígenas. Só que nosso território tem ouro. Ele tem ouro, ele tem esmeralda, ele tem prata. Ele tem riquezas que a Europa quer, faz tempo que ela quer. Sempre quis. Então, assim, não é eu não sei de onde que vieram com... foi a colonização. Foi. Para a gente foi. Mas foi antes disso. A Europa já se comia antes disso. Ela já se matava antes disso. Né? A gente vê que a gente tem assim, uma herança greco-romana, e os romanos destruíram 97% dos indígenas da Europa. Eles estão fazendo o mesmo com a gente. É essa herança. Não é porque a gente... talvez a gente... É natural do homem que a gente esqueça e não consiga ver a longo prazo. A gente tem uma herança que se repete. A gente está tendo uma forma social que se repete há muito tempo. Não é porque a democracia... Vamos fazer de forma democrática, vamos fazer isso aqui ser mais justo. Porra, que democracia! Começou errado desde lá. E tem se repetido errado até aqui. Sabe? Esse sistema é um sistema eurocentrado, socioególatra. Uma sociedade com um ego enorme que produz lugares institucionais e que olha pouco para o povo, olha muito para si. Aqui a gente vai ter as caras que eu não tenho no meu povo. Não vai ter. É raro. E para chegar aqui, eu tive que estar ilegal, viajar ilegal para a Europa, viver ilegal, me formar de forma ilegal e dar um jeitinho ilegal de entrar nesse projeto, mesmo que eu não tenha salário para estar aqui. Eu dei meu jeitinho de artista para poder falar para vocês. Porque é com esse jeitinho que eu tenho levado a vida. Tenho fugido de uma escravidão moderna que está lá no meu território, decepando as nossas montanhas, ferrando nossos rios, fazendo da gente refém da seca, fazendo da gente refém de novos desertos que têm se criados, para que a gente trabalhe nas mineradoras. E, assim, eu tentei achar no Google quantos tipos de mineradoras existem, e a lista era tão grande que eu não pude fazer nenhuma obra de arte, porque talvez fosse maior que a Bíblia aquilo ali, sabe? Era enorme. Então, esses eram só os tipos. Então, eu não consigo ter nem a noção de quantos buracos eles estão perfurando por aí, de quantos buracos eles estão perfurando na minha terra agora. O meu povo não consegue ter noção de quão indígena é, de quão preto é, porque tudo isso foi arrancado da gente. A gente é nordestino. A gente é encardido. A gente é uma raça outra. Mas tudo preto. A Bahia é o lugar mais preto fora da África. Preto? Preto porque vem de um preto africano ou o indígena dali era preto? Eu sou indígena. E a minha pele é preta. O meu povo é preto e é indígena. Isso tudo é nos tirado a identidade, o saber, a força da nossa palavra. Não é científico, porra. Então, você vai rezar para a chuva cair? Talvez se estivéssemos rezando para a chuva cair, se estivéssemos rezando com a chuva, fôssemos mais integrados a ela e olhássemos para ela como parte de nós. Mas não, a gente busca na ciência, uma ciência que faz uma caixinha como uma caixinha que eu detesto, chamada ecologia. Ecologia é mais uma caixa que separa homem da natureza. Ecologia e humanidade, como se a gente ainda seguisse aquele modelo grego lá. Sabe? Eu fiquei matutando de onde é que vem essa lógica que a gente é separado da natureza, que eles têm que cortar nossas montanhas, que eles têm que arrancar nossos rios, uma economia que tem que crescer infinitamente para sempre, esse mito de um crescimento infinito dessa economia. De onde vem tudo isso? De onde vem essa usura, essa ganância? E aí eu fui ver que na Grécia era 15% da população que dominava o povo que morria de fome. E até hoje, é 15% da população que domina o nosso povo que morre de fome. Os ricos são 15%. É a mesma quantidade de 2.500 anos atrás.
sabe? A gente vai repetindo ciclos, ciclos, ciclos de uma coisa que eu chamo socioegolatria, necronarrativas. A gente repete elas, aí a gente fica assim, quando é que a gente vai mudar? Não vai mudar. Nosso sistema é feito para isso. Eu não consigo ver uma forma de mudar quando, como é o Instituto Fiocruz, que instituto que foi que o professor disse? Que vem, por que esse instituto vem falar com o pessoal aqui na USP em São Paulo e não vai falar lá no problema? Por que a gente tem que se dirigir ao Sudeste? Por que eles estão vindo procurar resposta aqui, se o problema está lá? Por que eles não estão conversando com o pessoal que está sofrendo lá? Por quê? Por que aqui o Sudeste mais branco, mais elitista, mais rico? Por que esses aqui que sabem? Esse é o nosso problema. A gente está girando e girando e girando em torno dos mesmos que estão comendo o nosso planeta há 2.500 anos. Por que o Instituto Fiocruz não está falando com a Ailton Krenak, por exemplo? Ou com outros líderes indígenas? Ou unindo líderes indígenas à ciência? Talvez. Por que não fala com os povos que estão ali há séculos, há milênios, vivendo integrados à natureza? Por que eles têm que falar com os cientistas que estão aí errando, tentando acertar, errando, tentando acertar? Não desmerecendo a ciência. Todos precisamos dela. Mas eu estou cansada de tentar acertar e o meu povo está se lascando há 500 anos aqui. É sobre isso que eu falo na arte. E depois, se vocês quiserem saber um pouco mais, tem pintura e tela aí. Eu uso o resto de minério, que chama macaxeta, que intoxica as pessoas que trabalham nesse ambiente, né? Um pó responsável por filtrar a terra, mas, quando ele está fora, ele pedrifica os alvéolos pulmonares, não pedrifica, mas danifica os alvéolos pulmonares, provocando silicose. Inclusive, estou vindo ao Brasil desse jeito aqui, abandonando meu mestrado lá, porque o meu pai teve seu segundo AVC, por conta de trabalhar desde os 6 anos no minério. Inclusive, estou vindo ao Brasil porque, por conta de um racismo ambiental, que é ser pobre, indígena, retirado da comunidade, em uma cidade que é esquecida, as chuvas de dezembro provocaram infiltração na minha casa, que pegou fogo. Então, estou vindo no Brasil por isso, porque estou com problemas causados por isso aqui. Então, é sobre isso que eu falo no meu trampo. Lá vocês vão ver algumas esculturas, algumas pinturas, e espero que daqui a 6 meses, também um livro que se chama Como Matar um Branco, que a gente vai conversar sobre todos esses assuntos que a gente está conversando aqui. Como matar essa ideia de filosofias brancas que tem nos matado. É isso. Obrigada, gente. Muito obrigada. Muito obrigada, queridas. Maravilhosas, poderosas. E agora vamos abrir para perguntas. São prontos? Assustados? Eu vou monitorar aqui também se tem perguntas do chat. Opa, perfeita. Vai lá. Samantha. Representando o pessoal da Belmira, né? Eu, na verdade, sou do Sacomã. Mas hoje, a Valquíria da Cooperpac, ela está num evento ligado à Unesco, falando sobre as cooperativas de mulheres do Grajaú. Então, celebro a conquista dela junto com você. Tá? Opa, boa. Obrigada. Já estamos criando alianças aqui. Outras perguntas? Por favor. Victor. Ai, sim, tá ruim. Caramba. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Eu sou o Victor Quinjo. Eu também, na verdade, talvez ninguém saiba, eu também sou de um povo indígena, que é o povo Uchinanchu, de Ryukyu, no Japão. Nós também tivemos uma história de colonização, né, no final do século XIX, e a nossa identidade também foi apagada. E hoje nós temos também uma ocupação militar, né, desde a guerra, que ocupa 20% do território com bases militares. Né, e então eu fico muito feliz de ver vocês aqui trazendo essas ideias, essas provocações. Até mais que provocações, são denúncias também, de algum modo, porque e acho que isso também demonstra o poder das artes, né, de a gente conseguir, por meio das artes, abrir essas portas e
problematizar coisas que não são fáceis, né? Então é difícil de ouvir, né? Mas também eu estava procurando aqui o dado científico desse fato que vocês trouxeram a partir do depoimento pessoal, né? Tipo, hoje aqui na Universidade de São Paulo nós temos apenas 2% de docentes negros, autodeclarados negros, né? E indígenas também. Então, obviamente, como os professores colocaram, acho que não existe um problema de percepção de risco, mas existe um problema de percepção histórica, sociológica, de que, como vocês colocaram, o que a gente está vivendo, a realidade que a gente está vivendo hoje, ela tem uma história muito longa, né, que tem a ver com cosmologias, tem a ver com economia, tem a ver com a colonização, né, do pensamento, das práticas, e, quer dizer, elas ficam tentando se reproduzir, né? Vou dar um pouco só rapidamente do background acadêmico, né? Eu estudei aqui, sou formado aqui em economia, depois fui estudar sociologia, ciências sociais, me fiz o doutorado lá na Unicamp e recentemente terminei o pós-doutorado aqui na USP em cidades globais, no Instituto de Estudos Avançados. Agora a gente está junto com o professor Saraiva, né, coordenando o grupo de arte e saúde planetária aqui, né, e fazendo convite, né, e fazendo uma pergunta, né, eu acho que, sim, ao mesmo tempo que, sendo dialético também, a universidade é um espaço de reprodução, né, das estruturas, ela é um espaço também possível de questionamento, de problematização. Existem muitos aliados aqui também dessas lutas. Então, perguntando para vocês, como vocês acham que nós podemos quebrar esses muros, né, e tornar a universidade mais democrática, inclusiva. Não sei exatamente qual é a palavra, né, porque a gente precisa transformá-la profundamente. Então, eu queria saber a posição de vocês, os pensamentos sobre como abrir essa universidade e o sistema de conhecimento, né, que, como vocês colocaram, faz parte do problema e como agora a gente pode, quem sabe, a partir dos nossos encontros, dos nossos afetos, reconstruí-lo, regenerá-lo. E, enfim, já vi a exposição, já vou dizer a todos que está muito legal, que acho que ela está trazendo por meio dessa carne e osso, né, que a gente está aqui, muita poesia, muita beleza e muita crítica também. Então, fico por aqui. Obrigado aí pela organização. Laura, acho que está muito potente, né, a gente poder discutir isso aqui hoje. Obrigado. Obrigada, Victor. Acho que não temos perguntas do público online, por enquanto. Ótimo, vou passar para vocês. Bom, olha, como fazer para, assim, do meu ponto de vista, quando a maior parte das coisas que eu aprendi não foi na faculdade. Eu fui para a França. Eu fui para uma faculdade que me deu ateliês, eu tive livre. E eu precisava daquele papel, eles sabiam, eu fui muito clara com eles. Eu preciso desse papel, porque eu preciso voltar, eu tenho esse papel para eles me ouvirem. Eu preciso falar. Eu quero esse papel. E eles me ajudaram sem documento, porque eu precisava de um papel. Não precisava de uma faculdade ali. Não que eles não tenham conhecimentos para me dar. É que os conhecimentos que eles queriam que eles podem me passar, já me foi enfiado goela abaixo na escola, sabe? Então, assim, eu não tive opção de não estar acessando esse conhecimento. A minha opção outra era voltar para o meu povo e ouvir os mais velhos e conversar com eles. Era acompanhar os mais velhos no fazer das coisas, aprender nas plantas, na colheita, no que fosse. Mas aqui na USP, eu nunca tive aqui dentro. Primeira vez que eu estou aqui, eu consegui ter esse acesso aqui. Apesar de ter sido aprovado uma vez, acho que em História, na primeira fase. Mas eu acho que, como aconteceu isso aqui dentro a gente tem essas caras, esse acesso, poderia ser reproduzido em ambientes mais públicos, em parques, ou em lugares mais convidativos, que tivessem comida, que tivessem dança, que tivessem lugares dos quais o povo está acostumado a acessar. Porque o povo simplesmente tem medo disso aqui. É como a galeria branca. É institucional demais, é branco demais. Então, é isso. Eu acho que, se o interesse é que o povo conheça esse problema, faça igual o povo. Não obrigue o povo a fazer igual a você. Sabe? É isso. Acho que é mais ou menos isso. Porque eu acho que a questão ela vem muito da hierarquização dos saberes também. O que a gente faz na academia, do que eu tenho observado pouco, porque eu não sou acadêmica,
Inclusive, lugares como esse me assustam, me tiram o meu poder, e eu gostaria que fosse diferente, mas porque me assusta, porque não é o que eu conheço. E através dessa hierarquia dos saberes, é como se a gente coloca dados e números que são muito justos, que são estudos que são completamente complementares e importantes que existam, mas sobre histórias que são vividas, sobre experiências, sobre coisas que se passam num território, em corpos, em sistemas, no imaginário, no inconsciente, no consciente. E, como a Thaís falou, é ir para a rua. A rua me formou. Eu fui para a França para entrar no Belas Artes, porque aqui seria impossível entrar no Belas Artes, e, enfim, a vida me levou lá, e para mim foi muito improvável também me encontrar nesses lugares. E o que se passa lá é uma amplificação do que se passa nesses espaços aqui. Mas a Europa é responsável por essa hierarquia que existe. Então, acho que o negócio é ir para a rua. Eu acho. É muito difícil sair desse sistema. É muito difícil sair desse sistema. Ele vai estar na rua também, vai estar em todo lugar, né? A gente se chama Brasil, porra. A gente tem o nome da morte da nossa primeira floresta derrubada, floresta de Biropitanga, famoso pau-brasil. A gente tem o nome que o colono nos deu quando nos matou pela primeira vez. A gente não é pós-colonial, a gente é colonial, a gente é muito colonial, totalmente colonial. Então, assim, é muito difícil sair desse sistema. E os poucos que estão fora desse sistema, eles estão sendo esmagados, né? Que é o meu povo lá. A gente está morrendo. A gente tem o terceiro deserto na Bahia, ali que está uma terceira parte da Bahia, que fica perto do Senhor do Bonfim, onde eu estou, está sendo desertificada. Então, assim, é muito difícil sair do sistema, mas encontrar os respiros do povo, eu acho que é ir de encontro aos respiros do povo, né? Que é, no caso, o mínimo, né? Que é dançar e comer. Triste, mas é isso. Nossa, obrigado. Boa noite a todos. Sou a mãe de uma das alunas. Oi, mãe. Da Sabrina. E eu quero parabenizá-las pela coragem, pela voz, principalmente por serem mulheres, porque realmente a realidade nua e crua, ela é triste, ela é dolorida. E nas camadas universitárias, para alcançá-las, sabemos o quão é difícil, o quão é sofrido, principalmente pelos trajetos, como elas mencionaram, e pelo preconceito racial, preconceito social, preconceito feminino, o preconceito de você ser arrancada das suas próprias raízes governamentais, sociais, pelas próprias camadas de criação também, que não são fáceis. E eu só quero parabenizá-las pela coragem de estar mostrando isso através da arte e através da voz que elas estão fazendo e amplificando isso daí pelo mundo, nessa trajetória, nessa passagem, nessa ida e vindas, para mostrar para o mundo as pequenas realidades que temos aqui, principalmente no Brasil. É isso, meninas. Obrigada. Amanda? Eu vou falar em pé para conseguir olhar para vocês melhor. Bem, recentemente eu li o livro do Ailton Krenak com o Youssef Campos sobre lugares de origem e patrimônio imaterial, e que cita muitas das coisas que eu encontrei nas falas de vocês. Só para contextualizar, eu pesquiso sobre extrema-direita e meio ambiente aqui no Brasil. Então, uma das coisas que se opõe a essa lógica extrativista,
esqueci o nome em português, neodesenvolvimentista, é justamente essa criação e a manutenção desses patrimônios imateriais. E ele fala muito sobre isso no livro. E aí tem uma das partes do livro que eu lembro o título, porque me tocou bastante, que é Lei não é poesia. E aí ele fala muito sobre essa questão jurídica, do reconhecimento dos patrimônios imateriais. Só que é trazer esses patrimônios para a lógica colonial. Só que só isso que protege esses patrimônios. Eu queria mais saber o que vocês têm a dizer sobre isso, sobre essa dada importância para a jurisdição, só que, mais uma vez, é colocar isso, mais uma vez, dentro dessa lógica. Porque aquilo só se torna importante, aquilo só se torna um patrimônio quando tem o reconhecimento do Estado, quando tem o reconhecimento de quem, na verdade, matou aquele patrimônio. E obrigada pela exposição de vocês. Nada, obrigada. Obrigada pela pergunta. Como você se chama? Amanda. Amanda, você já ouviu falar no secretismo religioso? Né? A gente não podia rezar. E a gente deu um jeitinho, né? A gente foi lá, pegou o santo deles, pegou o jeitinho deles, e 500 anos depois a gente preservou uma coisa chamada candomblé. Terreiro, está lá. A gente, às vezes, dá um jeitinho. Talvez a gente precise passar por botar os nossos patrimônios imateriais dentro do sistema, para que eles vivam. Mas a gente vai dar um jeitinho de conseguir estar vivo, conseguir levar para a próxima geração. Então, às vezes, institucionalizar isso quando eu leio o Krenak, eu tenho certeza que ele pensa isso de forma estratégica. Tipo, a gente não pode desaparecer e pronto. A gente não pode deixar ele nos matar. Ele sabe, como eu sei, que as reservas foi uma forma de nos prender em redomas de território, de nos tirar do nosso território e nos reservar em microterritórios. Agora estão protegidos. Protegidos do quê? Do tudo que era nosso? A gente sabe disso. Só que é melhor ter reserva do que continuar tendo guerra e morte. É melhor que isso seja um patrimônio material e venha para esse sistema do que isso desapareça. Porque é uma necro-sociedade, uma necro-civilização. Ou eles mesmo, ou esse sistema mesmo vai lá e vai dizer, tá bom, a gente vai parar de te matar, ou ele vai te devorar. É isso que acontece. É uma necroexpansão dessa sócio-egolatria, né? Dessa racialcracia. Então, é isso. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que apesar de ser difícil de pensar, vamos proteger isso, trazer para esse sistema, esse patrimônio material, é difícil de aceitar que a gente está aceitando que o sistema governe isso. Acho que também é estratégico. Obrigada. Nada. Ótimo. Eu acho que, ou seja, queria muito avisar também sobre a continuação agora, né? Não vai ser uma série da discussão, mas vai ser uma continuação, e durante a visita à exposição, às obras dessas artistas maravilhosas presentes aqui, né? Vocês vão poder interagir mais também com elas, tá? Quero agradecer muito vocês pela fala, pela troca, pelo compartilhamento. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu tenho um pequeno aviso sobre acesso, mas assim, mais infraestrutural. A Yolanda me informou que depois das 19 horas, daqui a 2 minutos, a saída do prédio será feita exclusivamente pela garagem, no andar 0, tá? Só para quem precisa sair do prédio agora. Nós não vamos sair, nós vamos só sair da sala e vamos continuar com uma breve apresentação do grupo maior, das artistas participantes da exposição aqui na frente, tá? Todos bem-vindos, bem-vindas. E vamos abrir a recepção também. Muito obrigada. Os invasores chegaram por aqui. Eles encontraram nativos de pele escura e os chamaram de pretos da terra. Eram os filhos de Luzia, que por mais de 10.000 anos se espalharam pelos sertões conhecendo todos os seus segredos. Daí a raça branca chegou. Primeiro queriam especiarias, depois nosso ouro, nossa prata, nossos diamantes, nossas esmeraldas, nossas montanhas e rios. E ganharam pela violência. Mas antes disso, proibiram nossa fé, sequestraram nossas crianças. Quem fugiu
que se preservou feito marca na pedra. Quem ficou, perdeu a memória. Esqueceu que nasceu em Pindorama e passou a crer que tudo que existiu sempre foi Brasil. Se esqueceram dos caminhos das águas e aprenderam a ter medo dos diabos apresentados pelos brancos. Medo de uma seca que não existe. Medo da natureza, dos encantados, do invisível, da sua própria cultura. Medo do outro, medo de si mesmo, medo da liberdade. Vai, geração Nutella, entra no rio. Vai, geração Nutella, pula no rio. Ainda hoje, 520 anos depois, o branco domina com violência e ainda usa a velha técnica do medo para nos controlar, nos separar da natureza, das nossas raízes, nos convencer da nossa feiura. Pretos demais para ser índios, eles dizem, pobres demais para ser gente. Não ser nada nem ninguém é um facilitador, para que fiquem com as nossas terras e nos façam escravos modernos no nosso próprio território. Aqui, as mulheres usam tecidos para marcar os seus lugares no chão, no que chamam de trabalho, mesmo não tendo salários e nem aposentadoria. Esse é um garimpo de esmeraldas autorizado pelo governo. Isso aí no chão é o pó da maracacheta, que recobre tudo, tudo mesmo, até o pulmão das pessoas, causando uma doença chamada silicose, pois quando respirada, a maracacheta é tóxica. Petrifica os alvéolos pulmonares, causa insuficiência respiratória, problemas cardíacos. Esse é o pó da pedra que dá origem às esmeraldas. Ele é muito bonito e brilha quando tocado pelo sol. É muito nutritivo para a terra e é um excelente filtro d'água quando ainda está dentro do aquífero. Aqui as mulheres parecem confortáveis com o que fazem, pois estão ao ar livre, conversando, têm uma peneira, bacia, água. O trabalho se parece muito com o que faziam seus ancestrais, mas elas não sabem que estão sendo envenenadas. Enquanto isso, os homens descem 500 metros abaixo do solo. Se revezam em 2 turnos, 24 horas por dia. Por um salário ou menos, arriscam a própria vida, despedaçam a montanha, perfuram túneis em busca de esmeralda. Com o apoio do governo, os diversos garimpos já esvaziaram mais de 70% dos aquíferos. Isso significa a morte dos rios, da fauna, da flora, morte de um bioma, surgimento de novos desertos, desequilíbrio e fome. Enquanto o estrangeiro, dono do corte, torna-se milionário, o garimpeiro sonha com a sorte de achar uma pedra preciosa no resto que é jogado sobre a montanha. Mas na maioria dos casos, o que lhe resta é a miséria, o descaso do governo, a pobreza e a doença. Um lugar sem lei, sem saneamento básico, sem segurança, onde as pessoas se matam, onde crianças são violadas, onde não há hospitais, nem mesmo escolaridade completa. Aos 6 anos de idade, meu pai conheceu esse lugar, e aos 12, já era um trabalhador. Foi nessa realidade que conheceu a minha mãe. Ela se casou aos 13 anos, aos 14 engravidou, e aos 15 me trouxe ao mundo num garimpo de esmeraldas. Um garimpo que está nas terras dos meus ancestrais, cortando as montanhas do meu território e explorando o meu povo. Por ser mulher, nordestina, preta, de origem indígena, preta, de origem africana, o Brasil vê em mim a vítima perfeita para o seu braseiro e tenta me reduzir a um mero sertanejo. Mas esse sangue forte aqui teimará até a morte em crer que Pindorama voltará a se erguer. Quando os invasores chegaram por aqui, eles encontraram nativos de pele escura e os chamaram de pretos da terra. Eram os filhos de Luzia, que por mais de 10.000 anos se espalharam pelos sertões conhecendo todos os seus segredos. Daí a raça branca chegou. Primeiro queriam especiarias, depois nosso ouro, nossa prata, nossos diamantes, nossas esmeraldas, nossas montanhas e rios. E ganharam pela violência, mas antes disso proibiram nossa fé, sequestraram nossas crianças. Quem fugiu se preservou feito marca na pedra. Quem ficou, perdeu a memória. Esqueceu que nasceu em Pindorama e passou a crer que tudo que existiu sempre foi Brasil. Se esqueceram dos caminhos das águas e aprenderam a ter medo dos diabos apresentados pelos brancos.
Medo de uma seca que não existe. Medo da natureza, dos encantados, do invisível, da sua própria cultura. Medo do outro, medo de si mesmo, medo da liberdade. Vai, geração Nutella, entra no rio. Vai, geração Nutella, pula no rio. Ainda hoje, 520 anos depois, o branco domina com violência e ainda usa a velha técnica do medo para nos controlar, nos separar da natureza, das nossas raízes, nos convencer da nossa feiura. Pretos demais para ser índios, eles dizem, pobres demais para ser gente. Não ser nada nem ninguém é um facilitador, para que fiquem com as nossas terras e nos façam escravos modernos no nosso próprio território. Aqui, as mulheres usam tecidos para marcar os seus lugares no chão, no que chamam de trabalho, mesmo não tendo salários e nem aposentadoria. Esse é um garimpo de esmeraldas autorizado pelo governo. Isso aí no chão é o pó da macaxeta, que recobre tudo, tudo mesmo, até o pulmão das pessoas, causando uma doença chamada silicose, pois quando respirada, a macaxeta é tóxica. Petrifica os alvéolos pulmonares, causa insuficiência respiratória, problemas cardíacos. Esse é o pó da pedra que dá origem às esmeraldas. Ele é muito bonito e brilha quando tocado pelo sol. É muito nutritivo para a terra e é um excelente filtro d'água quando ainda está dentro do aquífero. Aqui as mulheres parecem confortáveis com o que fazem, pois estão ao ar livre, conversando, têm uma peneira, bacia, água. O trabalho se parece muito com o que faziam seus ancestrais, mas elas não sabem que estão sendo envenenadas. Enquanto isso, os homens descem 500 metros abaixo do solo. Se revezam em 2 turnos, 24 horas por dia. Por um salário ou menos, arriscam a própria vida, despedaçam a montanha, perfuram túneis em busca de esmeralda. Com o apoio do governo, os diversos garimpos já esvaziaram mais de 70% dos aquíferos. Isso significa a morte dos rios, da fauna, da flora, morte de um bioma, surgimento de novos desertos, desequilíbrio e fome. Enquanto o estrangeiro, dono do corte, torna-se milionário, o garimpeiro sonha com a sorte de achar uma pedra preciosa no resto que é jogado sobre a montanha. Mas, na maioria dos casos, o que lhe resta é a miséria, o descaso do governo, a pobreza e a doença. Um lugar sem lei, sem saneamento básico, sem segurança, onde as pessoas se matam, onde crianças são violadas, onde não há hospitais, nem mesmo escolaridade completa. Aos 6 anos de idade, meu pai conheceu esse lugar, e aos 12, já era um trabalhador. Foi nessa realidade que conheceu a minha mãe. Ela se casou aos 13 anos, aos 14 engravidou, e aos 15 me trouxe ao mundo num garimpo de esmeraldas. Um garimpo que está nas terras dos meus ancestrais, cortando as montanhas do meu território e explorando o meu povo. Por ser mulher, nordestina, preta, de origem indígena, preta, de origem africana, o Brasil vê em mim a vítima perfeita para o seu braseiro e tenta me reduzir a um mero sertanejo. Mas esse sangue forte aqui teimará até a morte em crer que Pindorama voltará a se erguer. Everyone, you are actually already inside the exhibition of everyone, and I'm Nina, and we just want to take some minutes, and I don't have a microphone, so I need to speak really loud and into it for the translation. So we just want to take like some minutes to introduce the artists of this work, so you know like to whom to speak if you are interested, and yeah. Let's go. So we do it like not so long, so you can already enjoy what everyone put together. And Sabrina and Thais, you already got to know. Okay. So me and Nina, we organized the project, and of course with Laura also. Oh yeah, and also École des Beaux-Arts de Paris, together also with Sony. Now I have my diploma. E agora eu tenho o meu diploma
everybody can see it quickly. Can someone do it? Yeah. Yeah. Okay, the lights can be turned on. And another painting next to the window in our exhibition space. And my name is Jule. Hello, my name is Victoire, and I'm an artist from Paris, and I'm also a costume designer, and I worked on a video who is in this room there, and it's a video I made with my friend Fernanda, and I think you should see it. If you want, I don't want to say too much about it. I would rather invite you to go and see what it is. Hello, everyone. Should I speak in Portuguese? Right, I'm Brazilian. Então eu vou falar em português. Né? Depois vocês traduzem aí. Enfim, meu nome é Fernanda. Eu sou pesquisadora e artista aqui. Eu sou socióloga. Eu trabalho com questões relacionadas a... desculpa. Eu sou socióloga e artista, e eu trabalho com questões relacionadas a saberes comunitários de saúde. Eu trabalho com comunidade de trabalhadoras sexuais imigrantes na França. Eu também moro lá e estou aqui para apresentar, para ver minha família também. E hoje eu vou apresentar 2 trabalhos que são bem íntimos, que falam da experiência do deslocamento de um corpo, da experiência de algo que pode ser um direito ou um privilégio, de um corpo medicalizado e sexualizado. Não quero dar muito spoiler, né, como a gente fala. Não tem palavra em português, eu acho. Não quero contar muito para vocês, mas é uma performance que está ali atrás. É uma captação de performance. Esse é o final, então depois vocês assistem do começo. E ali dentro a gente está apresentando um filme que a gente fez juntas a partir de textos meus, e que é um filme documentário de alguma maneira, dirigido pela minha amiga Victoire. Bom, vocês puderam me conhecer um pouco, embora eu estivesse muito nervosa, mas agora está melhor. E eu estou apresentando alguns trabalhos aqui, que é a pintura feita na tela de linho, no final, que é a maloqueira, né? Porque maloca significa casa, como muitas pessoas sabem, mas é como chamam as pessoas que moram também nas favelas, né? Os maloqueiros. Então, tem essa pintura, tem uma impressão botânica do lado, com alguns vestígios de carvão, que está relacionado com a história da minha família, do meu povo. E tem essa pintura aqui também, da bandeira de Pindorama, com bastante urucum e alguns carvões por aí. Eu acho que não está funcionando. Elas estão traduzindo, por isso. Ah, tá bom. Sobre a tradutora. As tradutoras. Olha, primeiro, tem uma coisa que eu quero falar para vocês. Quando eu estou falando ali, eu fico um pouquinho... tem muitas imagens na minha cabeça. Eu vivi muita coisa, então, às vezes, parece que eu estou com um pouquinho de raiva, e eu estou, realmente. Né? Mas eu sei que todos que estamos aqui, brancos e não brancos, e negros, a gente está no mesmo sentido, de pensar algo que proteja nosso planeta. E eu estou feliz de estar aqui, por mais que eu parecesse um pouco brava, assim, né? Muito obrigada por esse lugar aqui, muito obrigada por estar aqui. Eu espero que a gente tenha mais lugares como esses, não somente aqui, também fora daqui. O meu trabalho que está ali, um trabalho chama Carnaíba. É uma pintura que representa o sistema da mineração, como é que ela funciona. Tem um vídeo que estava ali, que foi retirado, porque a gente está falando aqui, que, para quem quer saber como funciona um garimpo de esmeraldas, depois pode dar uma olhadinha no vídeo, tem 4 minutos, e ele vai explicar muito certinho. Ali na sala eu tenho a Carnaíba, que é uma pintura, a maior pintura que está ali. É um sistema onde a água controla tudo. E depois eu tenho a Nossa Senhora dos Garimpeiros e as Sementes Inférteis, que são esculturas com os restos abandonados pelo minério, pela exploração das esmeraldas. E lá fora eu tenho o Gibão, que é uma pintura que fala sobre como o Nordeste se protege do Sudeste,
Então, eu tenho uma couraça, uma mulher vestindo uma couraça. É mais ou menos isso, beleza? Muito obrigada. E eu dou o microfone para... Para quem? Para a Nina. And my name is Suani, and I did this video here. Esse vídeo e também as pinturas que estão ali no chão. E se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem me perguntar. Eu também gostaria de agradecer a Laura, porque isso aqui não é só uma exposição, mas há um espaço para contextualização, para que a gente possa conversar sobre o contexto dessas obras de arte. Muito obrigada, Laura, de fato. Muito obrigada por tudo que você representa. Eu acho que você disse... Water in the mouth. Oh, I'm speaking English now. Água na boca, não traduz também. And also for the buffet, I think, which already smells so well. So please feel free to visit the exhibition now. Agora vocês podem visitar a exposição.